Bom ver-te. Estou sem som. Estás-me a ouvir? Não te estou a ouvir. É, não está a entrar o som. Tu estás a ouvir o meu? Engraçado. E agora? Agora sim. Agora perfeito. Tudo em ordem? Então estás aí feito monge? Pois, pá, estou aqui, a ermita. Temos essa gênese. Até quando? Até Até o dia Natal? 18, até dia 18. Dia 20 já estou de volta a casa e à família. Então, isso é poeira aí, não é? Opa, isto é muito interessante. Isto tem um projeto com quase 30 anos, para além depois dos momentos do 25 de Abril e o antecessor a isso, aqui as relações aqui com a comunidade de Montemor e daqui da família aqui do Alfredo. Mas hoje em dia é sim um projeto de sociocracia, com algumas coisas interessantes aqui em termos de gestão do espaço. Eles estão aqui num grande projeto de tentativa de reflorestação e de criar aqui uma agrofloresta. Entretanto, encontraram aqui umas coisas também do Neolítico e não sei o quê. Pá, pelos vistos havia aqui já comunidades. A zona é muito bonita. Pá, pronto, à parte de depois de haver aqui as quintas ao lado, que têm uma exploração animal um bocado furtiva e que destroem aqui um bocado a fronteira entre os estares daqui dentro e estares aqui ao lado, já na quinta do vizinho. Exato. Mas Que é fora isso, caçador, não é? O vizinho deve ser caçador. grande parte dos vizinhos são todos caçadores. Porra. Então e a dança? E a dança tem sido interessante, aqui com o Rui Horta e com os outros residentes, né? Já houve aqui umas performances interessantes. E eu estou mais numa parte de escrita, de desenho desta ideia que é o síndrome do albatroz. Síndrome albatroz, não é do albatroz, é síndrome albatroz. É um bocado, estamos aqui a tentar fazer uma transposição da ideia do albatroz para um síndrome social, não sei se da sociedade portuguesa ou da humanidade em geral, e estamos aqui a tentar criar aqui uma série de gestos e de peças, objetos performáticos que possam ser depois utilizados numa performance como relações identitárias. Um bocado como o Shakespeare lá com a cabeça do esqueleto, com o esqueleto, com o crânio. Pronto, estamos aqui a tentar, mas é muito bem-vinda a tua colaboração, pá. Se quiseres te ponha mais a par, entretanto, depois te pôr mais a par aqui dos desenvolvimentos das ideias, e era giro, pá, pegares nesta pesquisa. Claro. Tu sabes o que é um albatroz na terminologia do golfe? Não, Do golfe, do desporto? não. É o melhor resultado que se
pode obter no golfe, que é 3 abaixo do par. Há o Fantástico. birdie, o eagle e o albatroz. Fantástico. Portanto, é a melhor pancada possível. Tem uma distância, pode ter uma distância incrível, não é? Pode, 500 metros. Enfias a bola num buraco, pá, com um diâmetro, pá, aí de 7, 10 centímetros. Exato. 500 metros de distância, já viste? Já fiz um. Já consegui meter uma bola a essa distância, meu. É incrível. Não vês. Claro. Não consegues ter a visão da entrada da bola. É quase as lições de arco e flecha lá da filosofia zen, não é? Tipo... Epá, é porque é assim, imagina, a única vez que fiz isso foi assim, tinha uma barreira de árvores, assim uma espécie de um bosque, uma fila, e uma casa no meio desse bosque, e o buraco estava por trás disso. Normalmente não se joga por aí, só para arriscar, não é? E eu estava muito vento por trás, então arrisquei, mas nem sequer sabia onde é que estava a bandeira. Imagina, o buraco. Joguei à cega. Espiritual, completamente espiritual. É incrível. Cheguei lá, andava à procura da bola, não estava sequer a pensar que tinha entrado, não é? Depois fui ver, porra, a bola está no buraco, que cena malaca. É incrível. É muito a onda do Zé, né? Porque foi mesmo uma pancada perfeita, pronto. Não foi, às vezes acontece, nesse caso não muito, porque tem que ser bem batida, mas acontece, pá, não ser um shot perfeito, mas sabes quando tudo, é o movimento, o impacto, o voo da bola, o vento certo e depois a incógnita e a bola entrar. E isso é um albatroz. Engraçado. É quase o equilíbrio da vida na Terra também, não é? A possibilidade de existir vida na Terra também depende assim um bocado de uma série de condições favoráveis à nossa existência. Olha, tenho estado a ler o teu livro, entretanto mais devagar do que o que estava a ir, porque no início estava fogoroso, estava a ver se o acabava logo ali de uma vez, numa assentada só. Mas estava a gostar muito, Como é que está a correr? Como é que está a correr? Esse também é um guerreiro à sério. Epá, é assim, eu tenho, como não faço lançamentos, vou tendo noção das coisas um pouco às pinguinhas, não é? Tipo, a câmara de não sei de onde comprou 40 livros, estás a ver? É assim. A Câmara de Penedono quer mais não sei quantos, porque depois também este livro tem uma característica diferente, porque passa-se em Portugal, tem uma relação com Penedono, Trancoso, Lamego. Gosto muito das descrições, pá. Tenho uma visual muito bonita ao ler o teu livro. E estou curioso também Ele é um cavaleiro solitário um pouco, não é? Sim, mas quer dizer, todo esse lado da paisagem, da relação espacial, das coisas que leva no cavalo, da forma como lida com a sociedade, nos seus esquemas, pá, está muito interessante, pá, está muito cinematográfico, já te tinha dito isso, e Sei que era fazer um filme. acho que é uma escrita muito cinematográfica. Olha, conta-me um bocadinho o teu percurso. Tu tiras jornalismo, mas tu cresces onde? Ligas-te ao jornalismo? Como é que é? Eu comecei. Ora bem, eu comecei no jornalismo antes de entrar para a faculdade. Portanto, no ano de transição. Portanto, depois no ano a seguir entrei para a faculdade, mas não para comunicação social, e sim para história. Depois acabei por mudar no mesmo ano para relações internacionais, porque achei que era um curso mais
mais prático para o jornalismo, para a parte da história contemporânea, sobretudo a parte política. E acabei por estar a escrever nos jornais e nas revistas ao mesmo tempo que ia fazendo o curso. Portanto, não, já escrevia na imprensa antes de ser jornalista, mas só ficção. Mesmo miúdo, comecei por escrever ficção. Contos. Lembras-te, talvez, de um suplemento que saía no DN Jovem? Houve um suplemento assim umas décadas. Havia outro que era do Diário de Lisboa. E o do DN Jovem durou um pouco mais, mas também já não há, mas nessa altura estava no seu auge. Passaram por aí muitos autores que agora são escritores conhecidos, contemporâneos, o Zé Luís Peixoto, o António Manuel Venda, o Agualusa. O Agualusa também escreveu aí. Há mais. O João Fazenda, o desenhador, o ilustrador. Era um espaço que atraía muito esta escrita criativa porque tinha prémios em forma de livros. Era uma boa forma de ao mesmo tempo criares qualquer coisa e poderes receber livros, não é? Porque os prémios eram livros. E havia uma característica nesse suplemento. Era semanal. E tinha ou temas ou tema livre. E hoje em dia não há nada que se equipare a isso, hoje em dia. Não. E é fácil de fazer, seria muito fácil. Mas há outras coisas, há espaços na blogosfera que também fazem isso, não é? Mas não tem aquela dimensão de ir ao quiosque buscar o jornal com o suplemento sem saber se foste premiado, não é? Exato. Portanto, a primeira vez que ganhei um prémio foi a primeira vez que mandei para lá um conto. E foi o primeiro prémio, ex-aequo. Não sei com quem, mas depois foi impactante, não é? Tipo, mandas um conto, julgas que sabes escrever, não sabes nada, mas pronto. Mas há quem reconheça que sim, que há lá um mérito qualquer, e ficas entusiasmado e começas a fazer aquilo. Eu comecei a fazer quase todas as semanas. E depois, claro, acabei por ir parar ao jornal. Não foi o meu primeiro jornal onde trabalhei, mas foi o segundo e também se deveu à minha colaboração com esse suplemento. Embora eu tenha ido parar ao DN, eu comecei num jornal que já não existe, chamado Semanário, em 1991. Ou seja, para o ano, faz 30 anos que publiquei o meu primeiro texto como jornalista profissional. Depois, mantive-me um ano e pouco no Semanário e fui para o DN, onde depois tive uma colaboração muito prolongada. Nunca fui dos quadros, mas estive sempre a colaborar em vários suplementos, quase sempre ou carros ou cultura. E as viagens que me deram mais visibilidade só aparecem no jornalismo em 2003. Tinha publicado esporadicamente uma reportagem chamada de viagens, não é? De uma viagem. Mas não fazia isso com assiduidade, não pertencia a nenhuma revista de viagens, não escrevia para suplementos de viagens. Portanto, tive de 91 a 2003 a trabalhar em cultura, política, sociedade, e trabalhei em vários jornais, e depois fui para a revista Blue Travel, onde sim há uma mudança no estilo de escrita, e passo a fazer a tempo inteiro jornalismo de viagens, que é o jornalismo que implica, obviamente, viajar e fazer uma reportagem sobre um destino, uma cidade, um lugar, uma rota. A Blue Travel tinha, quanto a mim, uma limitação, porque como era uma revista aspiracional, e não estou de todo a ser sarcástico, mas
revia-se no livro de estilos, era demasiado burguês. Tudo tinha que ser bonito. Tudo que se falava tinha que ter beleza. Ou seja, tu que és viajante sabes que uma viagem é muito mais do que isso. Sim. E eu entrei numa fase de negação e acabei por sair porque limitava-me a escrita de viagens. Ou seja, além de ter que fazer a viagem e desgastar-me a viajar, não podia escrever à vontade. E era sempre uma certa luta. Dou-te um exemplo. Fui a Moscovo, já tinha ido a Moscovo em 91, voltei em 2003. Encontrei uma Moscovo tomada pelos oligarcas, os novos czares. Quis falar disso de uma forma, sim, sarcástica, porque aquilo é grotesco. Foi a evolução da nova Rússia. E a revista Blue cortou-me partes do texto. O texto que tu lês no meu livro Viagens Sentimentais é o texto completo. Isto é só um apontamento do como o jornalismo de viagens depois ocupou anos, 12 anos, de 2003 a 2015, trabalhei quase sempre só em jornalismo de viagens, com algumas colaborações na cultura, algumas entrevistas e com uma coisa que tu depois também deves saber, que foi um programa de viagens de televisão em que é uma espécie de um acrescento ao estilo de escrita de viagens. Aí apresentando, não é? Aí com imagem, não é? Isso Nunca começa tinha feito televisão. Isso começa em que ano? A primeira série do programa é 2010 e durou até 2013. Fizemos 2 séries, só que o tempo de gravação e de edição é muito mais demorado do que a reportagem. A recolha de conteúdos podia durar 4 meses ou mais. Claro. Só o Brasil foram 5 meses para fazer uma série de 12 episódios. Ocupou-me 1 ano e meio esse trabalho. A série do Brasil. Houve outra série feita nos últimos países que entraram na União Europeia, na maioria países de leste, fizemos a primeira série com esses países. A televisão trouxe-me uma nova escrita, uma nova forma de mostrar, mas ao mesmo tempo sem me distanciar da minha maneira de conversar com as pessoas na recolha normal da reportagem. Portanto, quando tu me vês a entrevistar em televisão, tirando aqueles aspectos técnicos do som, da posição e da forma como eu me mexo no espaço do ecrã, no espaço visual, a forma de dialogar, a forma de colocar as questões é idêntica à que eu sempre fiz, que eu acho que não tem uma escola, ninguém não segui nenhum modelo, percebes? Não, Claro. é como estar aqui a conversar contigo. Sim, não há manipulação, não é? Tipo, a coisa é instintiva. É instintivo. Há uma preparação consoante o entrevistado. Às vezes calhou a haver entrevistas com pessoas que têm trabalhos conhecidos, não é? Mas se uma pessoa não é conhecida e tem uma razão para estar na minha entrevista, é claro que eu vou falar do trabalho dela e levá-la a falar do trabalho dela e deixá-la fluir. Eu acho detestável quando o entrevistado se sobrepõe o entrevistador sobrepõe ao entrevistado. O entrevistado é o falante, o comunicante mor. O entrevistador é o orientador. Exato. É claro que era um programa não era um programa de polémicas, não é? Eu estive na Amazónia, não podia deixar de falar dos crimes que se cometem na Amazónia todos os dias, não é? Aí já não tive as limitações que tinha tido na revista.
Isso são coisas que ainda podemos Interessante. visualizar, Tiago? Ainda há link para essas séries? Só com a autorização da RTP. Se tu pedires a RTP, eles dão-te. Se disseres que é para um uso, não interessa, um uso qualquer, trabalho académico, uma reportagem, o que for. Mas tem que ser pedido por quem vai usar. É que eu tenho os DVDs, não é? Eu tenho a coleção do programa, mas só em DVD. Portanto, se tu quiseres ver isso, mas escreves um mail à RTP, ao centro de pesquisa, está nos contactos básicos e eles mandam-te os links com os códigos. Olha, Já esteve em display devia estar no domínio público já, mas pronto. como é que sentes essa experiência? Foi uma experiência muito forte, não? Essa entrada assim no Brasil com esse espaço para poder investigar. O que é que te traz de volta disso? Olha, o primeiro programa foi extenuante porque não tinha experiência, então era a adaptação a uma nova linguagem, era o uso da palavra, parece estranho, mas não, eu falo desta forma, pausada. Em televisão não podes, não tens tempo. Tens que apressar, tens que ser sintético, eu por mim passo horas a conversar, não posso fazer isso em televisão. Esta foi uma das primeiras correções. Depois passou a olhar para mim visualizado e corrigir tiques, por exemplo. Tiques de oratória, sabes que eu sou muito cuidadoso com as palavras, não quero de cá a eloquência é primordial. O bom uso da palavra, além da imagem, mas isso ultrapassava-me. No fundo, eu sou uma criação de uma equipa de cameramans, de realização, de edição. O que tu verás é um resultado de um trabalho onde entram 4 pessoas. Portanto, isso não é inédito para mim, porque eu só trabalhava com um fotógrafo. O meu trabalho de equipa era eu e um fotógrafo. Mas, curiosamente, não tenho uma única experiência negativa com um fotógrafo. São tudo trabalhos de equipa que eu acho bem conseguidos. Porque eu acho que o fotógrafo conta a sua história e eu conto a minha. Percebes? Percebo. Então, em televisão, há uma criação que é uma imagem gráfica, é claro que ninguém me censurou por aí além, tentaram, o realizador do programa de televisão tentou, até de uma forma ostensiva, moldar o programa à maneira dele. Mas aí, naturalmente, isso não foi permitido. Porque, repara, os conteúdos são meus. A orientação das conversas é minha. Então, é um programa fortemente coloquial. É um programa onde há muita conversa com muita gente, muitos estrangeiros, não é? Em muitos cenários. Coisas, repara, calhou na República Checa, não, foi na Eslovénia ou na Eslováquia. Há uma cordilheira que é a segunda maior do mundo, que é em extensão, que são os Tatras. Os Tatras. E foi possível fazer um trekking, um pequeno trekking, com um grande escalador veterano, que já escalou o Everest, e ele foi o meu entrevistado nos Tatras. Para mim foi um dos momentos mais bonitos desse programa, dessa série. Porque é a caminhada, é como eu imagino a viagem. A pé, natureza, pouca expressão humana, muita expressão geológica,
muita atmosfera, percebes? Não é que eu não gosto de cidades, gosto muito de cidades, mas sinto muito mais viajante a viajar numa montanha ou a fazer uma caminhada do que a viajar numa cidade. Porque eu acho que as cidades são muito parecidas. Tendem a aproximar-se nos seus modelos económicos e sociais, percebes? E quando aparece uma cidade diferente, vou-te dar o exemplo máximo, que é Brasília, parece um museu, aí sim senti outra vez o que te estava a contar de uma montanha, senti numa cidade em Brasília. E fiz Brasília a pé, que não se faz. Brasília não está feita para andar a pé. O plano do Lúcio Costa e o do Niemeyer era de uma cidade, olha, a antecipação do veículo elétrico. Sim, isso é interessante. Eu não tinha tido essa perspectiva de Brasília. Mas as viagens ocuparam, claro, destes 30 anos de trabalho de escrita, não sendo metade exatamente, mas ocuparam intensamente o meu espaço de trabalho, não é? E de tal maneira que até publicar um romance, provavelmente ninguém olhava para mim como um romancista, não é? Como um autor de ficção. E só com este livro é que eu tenho esse reconhecimento da crítica como primeiro um romancista e depois um escritor de viagens. E isto pode não parecer nada, não é nada, não. Porque para mim é indiferente. Eu tenho livros publicados de teatro, infantis, tenho poesia, percebes? Tenho muita coisa publicada e, no entanto, as viagens, vê lá, o impacto é tal que parece que não fazes mais nada. É como se calhar dizerem, o Ricardo é arquiteto, mas tu és um artista. Percebes? Percebo. Isso eu não sou nada. Eu defendo a expansão, não a introversão, percebes? As possibilidades nascem naturalmente. Agora, por exemplo, estou a trabalhar num livro diferente, porque vou fazer 30 anos de jornalismo para o ano e tenho muitos conteúdos que eu acho que devem ser mostrados, compilados. Estou a falar de entrevistas com grandes figuras portuguesas, como o Eduardo Lourenço, o José Cardoso Pires, a Maria Velho da Costa, a Agostina Bessa Luís, maioritariamente de escritores. Mas há mais, pronto. Não é um livro só de entrevistas, mas é um livro do que eu escrevi até aqui. Olha, se quiseres, pode-se chamar uma antologia, pronto. Porque parece que não, eu sinto-me um miúdo, como sabes, vou fazer 50 anos, mas eu não sinto que tenha 50 anos. Eu sinto que tenho 30 anos, percebes? E publicar um livro com 30 anos de trabalho até parece ficção, não é? Parece que como é que é possível? Já passaram 30 anos. Mas está cá, aliás, já entreguei o material ao editor, porque isto vai dar algum trabalho. Isto é só para sair em novembro do ano que vem, não é? Porque é quando exatamente o primeiro artigo que eu publiquei na imprensa foi em novembro de 91. Formidável, pá. E foi, olha, até por acaso posso-te contar muito rapidamente, o primeiro artigo foi uma história inaudita. Eu achava que ia trabalhar como estafeta do jornal e não como estagiário. Porquê? Porque eu tinha vizinhos no prédio da minha avó, que eram prédios de jornalistas, todos eram jornalistas naquele prédio. E pedi ao meu vizinho uma carta de recomendação para trabalhar, como era muito miúdo, como estafeta. Eu achava que, embora publicasse esses contos, que não tinha traqueios para ser logo jornalista. Não sei porquê, se foi por falta de audição, se foi por efeito de surpresa, levei uma carta fechada, que não li, que entreguei ao chefe de redação do Jornal Semanário, que abriu e disse
fica já hoje aqui a trabalhar. Fantástico. Ok? E eu achava, nesse dia, que ia fazer um trabalho de estafeta, não de jornalista. Agora, aquilo que é risível é que eu fui ao Hospital Júlio de Matos, ao manicômio, entrevistar o grupo de teatro onde os atores eram esquizofrénicos, pessoas com graves patologias, mas que eram ao mesmo tempo atores. Pá, isto foi um momento risível da minha vida, porque me instalaram numa sala para eu ir fazer uma entrevista e eu a achar que ia só recolher alguma coisa, alguma encomenda, alguma coisa qualquer, não é? Portanto, comecei assim no jornalismo, a fazer um texto sobre o Cerejal do Chekhov, encenado e interpretado por doentes mentais. Que grande história, pá, fantástico. Portanto, imagina, começar assim é claro que quando dizem que eu sou um contador de histórias, ou que é claro que contar histórias é o que me move, não é? Mas contar é ouvir também, não é? Não são só as minhas histórias. Eu, por acaso, tenho muitas histórias que posso contar, muitas delas são cómicas quase, não é? Mas também muitas histórias que me foram contadas, não é? Que são apaixonantes, não é? E algumas são coisas... Pá, olha, uma vez, imagina, fui com o João Garcia fazer um trekking nos Himalaias. O objetivo era fazer um pico de 6.200 metros, mais ou menos. Conseguir até aos 5.800. Nessa viagem, como não fiz o pico, eu e o fotógrafo voltámos antes. Descemos antes. A subida demora cerca de 12 dias. A descida é rápida, demora 3 dias. 2 dias. Então, na primeira noite da descida, estamos num albergue no Nepal, não é? Com os Sherpas, num albergue de montanha. Sim. Onde mora uma família de Sherpas que recebe estes viajantes que passam ali, que não há estradas, não é? Há caminhos. Só podes fazer isto a pé. Então, quem é que está a jantar na sala onde eu e o fotógrafo também vamos jantar e não está lá mais ninguém? O baterista dos Doors. Com a namorada. 40 anos mais nova que ele, não é? Pá, isto foi... Temos uma história em comum, pá. Eu conheci-o em São Rafael, pá, em São Francisco, perto de São Francisco, São Rafael, num edifício do Frank Lloyd Wright, também com a namorada mais uns 20 anos mais nova. E ele avaliou um desafio, pá, para um projeto na Amazónia. Pá, vamos ter que falar aqui sobre um possível projeto. Pá. Isso é muito interessante. É marcante esse momento para mim de encontro com o John Denpor. Pá. Acho isso muito interessante, teres encontrado também o gajo assim e o teu muito mais forte, não é? Nos Himalaias, numa viagem quase espiritual também. Formidável. Não, ele ia fazer ele estava a fazer como eu gostaria de ter feito, que era sozinho, com a namorada, pronto, com um Sherpa a ajudar e mais nada. Eu fiz num grupo que o João Garcia, para ganhar a vida e financiar as viagens dele e as escaladas dele, precisava de fazer aquele trabalho e eu fui com o grupo, não é? Acompanhar. E claro que a parte que eu acho mais memorável é esta, quando estou sozinho com o fotógrafo. Fantástico. Portanto, isto é... O fotógrafo é o Gonçalo Cunha de Sá, que é um grande amigo meu. Já fiz 3 viagens extraordinárias. A Patagónia também é uma das viagens que eu gosto de lembrar, porque eu sempre quis ir, sabes onde? À pequena vila onde o Butch Cassidy e o Sundance Kid se esconderam depois de roubarem bancos na América, que é aquele grande filme com o Robert Redford e o Paul Newman.
Sim, sei. É fantástico. Pá, eles foram, para mim, eu tenho uma fascinação por estes tipos, pelos bandidos românticos, o Dillinger, o John Dillinger, que o Johnny Depp fez o papel dele no Inimigo Público número 1, o Pancho Villa, claro, claro, o Robin Hood, certamente, mas este tipo de guerrilheiros, o Che Guevara do princípio era isso também, não é? Sim. Podíamos falar sobre esse assunto de outra maneira, porque, olha, estou a olhar aqui para o livro, estou-te a dizer isto porque tenho aqui um dos meus livros de cabeceira, é o Bandits, do Eric Hobsbawm, e fala destes grandes heróis românticos. Claro que muitos deles eram mafiosos, como imaginas, não é? Mas justiceiros. E muitos deles fizeram literalmente a redistribuição dos lucros do que roubavam, não é? Portanto, estas histórias, estou a falar disto porque fui à Patagónia também com esse motivo. E claro, e fazer um pouco da viagem que fez o Bruce Chatwin e o Sepúlveda, as grandes viagens do século XX são as grandes viagens escritas, não é? Luís Sepúlveda, Bruce Chatwin e Paul Theroux são os 3 autores que têm as obras máximas da Patagónia. Patagonia Express na Patagónia e o Old Patagonian Express. São estes 3 livros. Eu não, sabes uma coisa, eu só escrevi uma reportagem sobre a Patagónia, podia ter feito um livro sobre a Patagónia. Nunca se sabe se não posso vir a fazer esse livro. Mas na altura foi, sabes, quando a viagem eu não tinha nenhum compromisso de escrita com ninguém. Fui viajar, que era muito raro. Agora é possível eu viajar porque vou viajar. Agora, a maior parte da minha vida de viajante foi feita a escrever para alguém, a trabalhar para alguém. E a Patagónia talvez tenha ficado por escrever porque foi tão forte a viagem que eu achei que ainda não tinha maturidade para escrever. Isso é muito interessante. Talvez seja... Sabes que eu sou fascinado por fenómenos tipo comunas, sabes? Comunidades que são autossuficientes. E na Patagónia isto é muito fácil de acontecer, porque a terra é tão fértil e as distâncias são tão longas que as distâncias entre cidades, lugares, é de tal ordem que não chega a haver conflito. E os maiores conflitos, naturalmente, vêm de onde? Dos grandes usurpadores que querem roubar o quê? Na Patagónia. Neste momento, uma coisa que é da ordem do dia, a água. Sabes que a água entrou na Bolsa de Nova Iorque há meia dúzia de semanas. Não sabia desta notícia. Isto é um sinal muito preocupante. Sim, isso é um desastre, que é diferente. Porque a água que nós temos neste país, nosso país, Portugal, um homem chamado Marquês de Pombal, que ordenou a construção de um aqueduto das águas livres. Porquê livres? Porque as águas não eram livres. E este aqueduto, que é simbolicamente, para mim, um dos maiores triunfos da liberdade e das ideias maçónicas em Portugal, vai ao encontro de um tema que eu encontrei na Patagónia, que é a liberdade do acesso à água. Porquê? Grandes grupos económicos estão a invadir a Patagónia, a ocupar a Patagónia, a comprar a Patagónia, para terem o domínio da quinta parte da água potável do mundo. 1/5 da água potável do mundo está na Patagónia. Que terror, pá. É um terror mesmo. E o Luís Sepúlveda, no livro Patagonian Express e noutras coisas que eu li dele, é um dos maiores combatentes deste crime, deste gravíssimo crime.
Este tema devia estar na ordem do dia, porque a água controlar a tecnologia é o que estamos a assistir. Agora, controlar a água é controlar o homem. Portanto, estás a ver o perigo. É claro quem é que faz a luta, quem é que faz a defesa daquilo. Comunidades locais, um ou outro escritor consciente e pouco mais. Alguns ativistas políticos. É um pouco a história que tu já conheces da Amazónia. Que é exatamente o mesmo tipo de crime contra o ambiente, neste caso, contra literalmente o pulmão do mundo. Isso não é uma metáfora. Mas olha que eu soube numa história na Patagónia que me impressionou, não sei como é que isto evoluiu, um americano, um tipo muito crítico das administrações americanas e dos grandes grupos económicos americanos, que se tornou bilionário e que começou a comprar terrenos de grandes dimensões, não só na Patagónia, mas em toda a América Latina, e a construir parques naturais que depois de terminados, portanto isto está em curso ainda, são devolvidos aos Estados, porque os Estados não têm capital para financiar estes projetos. E eu estive a trabalhar como voluntário uma semana num parque desses. Mas estamos a falar de parques maiores que a Península Ibérica. Isso é um projeto formidável, pá. Isso é um projeto formidável. Sabes que este homem morreu há 5 anos. Foi o tipo que fez a North Face. O fundador da North Face. Sim, da marca de roupa. Sim. Sim. Que com essa marca e outros negócios depois que fez, tornou-se bilionário e usou o dinheiro dele, vendeu a North Face e tudo, para comprar... mas estamos a falar de extensões descomunais. Eu posso ver se descubro o site deles. Depois volto a lembrar, não te preocupes. É uma coisa muito, muito atual, muito interessante e muito importante. Uma das batalhas ecológicas mais importantes de travar, juntamente com a Amazónia, é a Patagónia e a água. É claro que depois este jornalismo, desde que eu tive que emigrar para a Holanda, deixei de o fazer. E depois temos a última parte da minha vida mais recente, que é voltar para Portugal, para Lisboa, a minha cidade, e fazer turismo cultural. Turismo de embaixada, portanto, um pouco usar a minha experiência de viajante com os viajantes que nos visitam, ao contrário, portanto, eu a receber as pessoas. Sim, e a ter histórias fascinantes de encontrar pessoas de muitas partes do mundo que encontram um tipo na rua a vender passeios num tuk-tuk e com quem tem uma conversa e presumo para eles mirabolante, de alguém que conhece a terra deles e a geografia e esteve e sabe e visitou, e percebes? Deve ser... Aliás, eu conto uma história, esta é mirabolante para mim, pelo preconceito. Eu na altura era casado com a Cristina Branco, que é uma grande fadista conhecida sobretudo na Holanda, e fui passear um casal de holandeses que não acreditavam que eu era marido dela, não é? Como se o facto de eu estar a guiar um tuk-tuk fosse inibidor de ter, acesso a essa classe social, não é? É assim, Olha, coisas na Holanda. Quanto tempo passas na Holanda? 2 anos. 2 anos inteiros e foram produtivos porque publiquei 3 livros e pude começar a escrever A Escada de Istambul e depois, quando voltei, já tinha esse livro praticamente pronto e quando voltei... Não vim logo com a ideia de me tornar guia de viagens. Aliás, para te rires,
assim que cheguei, como não tinha trabalho e havia uma grave crise ainda em Portugal da imprensa, aliás, que se mantém, e fui trabalhar como alfarrabista. Então estive a trabalhar como alfarrabista alguns meses, até um amigo, ou melhor, até eu propor a um amigo meu que estava no negócio dos tuques, trabalhar um verão com o tuque para escrever um outro livro que entretanto saiu, chamado O Motorista Acidental, não é? Que é um livro que eu publiquei, de crónicas, que publiquei durante um verão numa revista diariamente. Ou seja, além de guiar e passear e fazer os tours, ainda escrevia uma crónica todos os dias. Fantástico, fantástico. Portanto, isto, e agora há uma coisa que acabou por não passar na televisão. Eu ainda fiz um programa de televisão com o mesmo nome, com convidados. Quem eram os convidados? Estrangeiros residentes em Portugal, em Lisboa, concretamente. Ou seja, pessoas, algumas delas conhecidas. Por exemplo, o mais conhecido é o Richard Zimmler, o escritor americano, que mudou do Porto para Lisboa. Portanto, pessoas assim de várias áreas. E claro, Lisboa, como a cidade, não é só, em vez de ser aqueles programas de viagens aqui e acolá, foi de Lisboa que foi a minha anfitriã, e fizemos uma série de 6. Lamentavelmente tenho só um programa montado e o canal que me comprou o programa não deu continuidade. Era a SIC Notícias. Não percebi, até hoje já passaram 2 anos, não percebo o que é que se passou. Não quiseram gastar dinheiro na edição, estranho. Os conteúdos estavam prontos, era só cozinhá-los. Pronto, é assim. Mas olha, pode vir a ser um documento. Eu tenho os conteúdos, como é óbvio, tenho estado a pensar eventualmente arranjar alguém que monte para eu fazer disto um programa meu, de autor, YouTube, não é? Por exemplo, ou uma plataforma qualquer digital, e pôr isto como documento. Agora já não tem atualidade, não é? Porque este programa já agora falava do quê? De Lisboa desde o tempo dos fenícios, não é? Portanto, Lisboa através dos tempos. Não era um programa... Depois falamos mais um bocado sobre isso também, mas há aí possibilidades interessantes. Eu acho que sim, pá, isso era muito interessante de estar público, não é? De se tornar público. Até porque a tua abordagem a essas pessoas deve ter sido interessantíssima, pá. Mas conta bem dos fenícios, diz-me. Não, é assim, eu escolhi a antiguidade para começar por clarificar o nome da cidade, não é? Porque há três teorias. Olícipo romana de Ulisses, Alus Bona árabe, Enseada amena e Lux Bona, cidade da luz. Portanto, isto são 3 possibilidades, criam logo um enigma à volta da cidade. Fantástico, pá, fantástico. Os fenícios não fizeram uma povoação, fizeram apenas um porto comercial, um lugar de comércio. Mas, no período fenício, já registros de jazidas que determinam porque é que os romanos invadiram a Ibéria, não é? A Espanha. Portanto, a riqueza da Península Ibérica, em particular de Lisboa, são do mundo antigo. Mas estamos a falar de uma cidade quase com 9.000 anos de existência, não é? Que mais ou menos, tipo, assim... Cidade com povoação, sim. Geologicamente, tem esta característica que dita aos terremotos e a falha tectónica, e isto é uma falha milenar, não é? Isto não começou no século XVIII. Portanto, há terremotos nesta cidade imemoriais, não é?
há registados na história portuguesa 3 de grandes terremotos, não são tremores de terra. Mas só isso, já visto que esta cidade está sempre ameaçada, está condenada sempre à mudança, pelo fatalismo. Esta cidade não resiste a um terremoto nesta altura. Sim, sim. Pode ser que quando suceder o próximo e depois na reconstrução se pense com o que há ao dispor de tecnologia, ir buscar os principais construtores antissísmicos do mundo, que são os japoneses, para nos defenderem, porque nós não sabemos, quer dizer, podemos acreditar que a concepção e a renovação da cidade que foi feita no tempo do Marquês de Pombal, orientada pelo Eugênio dos Santos e o Carlos Mardel, não é o Gardel, é o Mardel, foram os grandes arquitetos de Lisboa, que pensaram nas gaiolas, etc., que esse sistema pode ser resistente a um sismo. Só que quantas casas é que ainda há dessas? São a minoria, não é? Claro, claro. Não resistiram foi à deterioração e à decadência. Mas Sim, é assim. Fora cortes estruturais de recuperação e não sei quem, que as pessoas não ligaram Claro, não querem gastar dinheiro, não é? E eu estou-te a dizer isto porque ao voltar para Lisboa, quis voltar a casa, não é? Porque sabes uma coisa, eu agora digo-te que sinto-me com 30 anos, mas quando interrompi as minhas viagens sentia-me um velho, cansado, um Ulisses que volta à Ítaca. E ao voltar para a minha cidade rejuvenesci. Sim, porque há aí um amor patente, muito forte, pá, muito bonito por Lisboa. Pá. Porque eu conheço Lisboa tão bem que para mim há sempre lugares a descobrir, percebes? A redescobrir, a revisitar. Não há monotonia, eu não sinto monotonia nenhuma. Posso fazer até um trajeto tão simples como descer a travessa do Conde da Ribeira, onde estou a morar agora, ir até ao rio, caminhar até ao fim da cidade e voltar. Basta-me isto. Porque ali está, para mim, a maior expressão desta cidade, que é a tal enseada amena. E repara, assim que passas a Torre de Belém, o mar muda instantaneamente. E tu sentes essa brisa amena do sul? Eu sinto porque ela vem diretamente da Almada, que é árabe, não é? Aliás, essa é a grande diversão dos tuk-tuqueiros, era dizer aos americanos que na margem sul era Marrocos, não é? E alguns acredito que acreditassem. Sabes que o povo americano não passa por muito culto, não é? Há honrosas exceções, mas muitos não, nem se dão ao trabalho de vêm a Lisboa, porque Lisboa foi falada numa revista qualquer internacional e pronto, está na moda, ganha um prémio ou dois, vamos a Lisboa, não é? Nem tão pouco investigar a riqueza literária, pictórica, por exemplo, olha, Vieira da Silva pintou Lisboa também, não é? Sim. O Júlio Pomar, entre outros, quer dizer, por acaso não é uma cidade, obviamente, com uma importância na pintura como Paris ou outra cidade assim grande, mas tem grandes artistas, não é? Tem. E o Nadir Afonso levou para Nova Iorque com os seus estilismos expressionistas, sim, Lisboa eu acho que ainda há sempre tanto por fazer e tanto por falar e revisitar e voltar a olhar, não é? Porque viajar é isto, não é? Voltar a olhar. Sim. Não é só um olhar, não basta um olhar, nem dois, são muitos olhares, são muitas. Há uma frase muito bonita do Saramago que diz que
há que ver no inverno o que se viu na primavera, ou no outono o que se viu no verão, ou de dia o que se viu de noite, percebes? E depois termina a dizer: o viajante volta já, porque de facto viajar é ver, e isso é uma frase que não é dele, é da Sofia de Melbraina. Viajar é voltar, e para mim viajar é revisitar. Eu não me importo. Há muita gente que viaja, grandes viajantes, com a ambição de ter as estampilhas de todos os países do mundo. Nunca me ocorreu tal coisa, até porque fiz as contas, eu conseguia fazer essa viagem em 10 anos. Em 10 anos a viajar sem parar, consigo fazer os países todos do mundo. Agora, o que é isso? Fazer como? Fazer de passagem, não é? Prefiro voltar à Amazónia 10 vezes, prefiro voltar à Patagónia outras tantas, prefiro voltar a Amsterdão, onde morei. Percebes? Não há... Eu estava curioso de qual é a tua visão do Brasil, não é? Com o projeto português Brasil, não é? Tipo, a ida de Dom João VI com toda a sua corte para mudar a capital de um país dessa época. E depois estava curioso que acabaste de passar por tanto tempo no Brasil, porque fiquei curioso do que é que seria a tua visão desse lado. É assim, eu não sou monárquico, mas olhando para a nossa história, essa saída da corte crucificou Portugal, primeiro. E uma certa cobardia do reino não proporcionou uma colonização liberal, que já havia alguns ventos liberais, para que não houvesse um grito do Ipiranga e um corte radical com as estruturas políticas e sociais, que te explica muito a cisão do povo brasileiro, não é? A dualidade de critérios. Repara, o Brasil, povo, nunca poderá olhar para o país Portugal com desdém. Não pode. Não pode, porque o Brasil, povo, se falarmos de tribos, pode reclamar, como qualquer povo ocupado, como qualquer Estado ou território ocupado, a ocupação. Agora, o brasileiro, que é uma síntese de raças da Europa e da América do Norte, etc., não tem cabimento reclamar essa genética apurada. Não há. Aliás, o que faz a riqueza do Brasil, para mim, e de qualquer lugar do mundo, é a dispersão de sangues. Não é o apuramento da raça. É exatamente o oposto. A raça apura-se com a mistura. O ser mais elevado é o ser que melhor se sabe adaptar e que melhor se sabe misturar, não é? Não é o ser mais forte e que elimina os outros, não é? Extermina os outros. Portanto, mas claro que nesse período estávamos no apogeu da colonização, a corte foge para o Brasil, deixa Portugal à mercê dos saqueadores, não é? Não só franceses, porque os ingleses também nos saquearam, defenderam-nos para nos saquear, e graças a isso, provavelmente, perdemos o Brasil. Foi uma questão de anos. Nasceu o Brasil, exatamente. O Brasil, que é o país da ordem e do progresso, não neste preciso momento, não é? Mas neste preciso momento é o país da desordem e do retrocesso, mas isso são fases. Não é?
São fases. É uma fase. É um ciclo da vida. Como é que é o ciclo da vida? É semear, crescer, morrer. Pronto. Tudo morre, felizmente. Não, não, mas é claro que isto são... estas viagens no Brasil, para já permitiram-me ver vários estados e várias etnias e várias culturas e perceber a riqueza do Brasil, a verdadeira riqueza do Brasil, que está muito para lá das paisagens. O Brasil é um país riquíssimo de culturas e de musicalidades, e etc. É claro que o que tu recebes aqui é um ínfimo, se não fores lá, e os próprios brasileiros são desconhecedores profundos do seu país. Pois aquilo é o que não deixa de ser extraordinário. Exato. Tu podes ler alguns livros de sociólogos brasileiros. Eu gosto particularmente do Gilberto Freire, o Casagrande Senzala, que é um livro, obviamente, que está datado, não é? Datado no sentido... É um livro que tem um período histórico, que não cobre o Brasil contemporâneo, mas explica o que é o Brasil e o que é a gênese do Brasil. O Brasil podia ser o país mais rico do mundo. Facilmente. O Brasil tem a Amazónia e o Pantanal. São os principais espaços botânicos e florestais do mundo. Não há Rússia, não há China, não há Índia, não há nenhum país grande no mundo que tenha essa riqueza. Nenhum. Mas pronto, o país depois tem graves deficiências. Repara, o Brasil não tem uma linha ferroviária, por exemplo. Tão simples quanto isto. As deslocações de um brasileiro do norte para o sul são tão limitadas que só no século XX é que começaram a haver viagens regulares dos brasileiros no seu país, não é? E ainda assim para muito poucos, não é? Portanto, esse desconhecimento também dita um pouco o empobrecimento e o aproveitamento de quem pode, não é? Porque os grandes grupos económicos do Brasil, vais lá vê-los, estão lá todos metidos nesses lugares, não é? Na Amazónia, no Pantanal, no Alto Paraíso, nas Chapadas. As Chapadas do Brasil são riquíssimas. A dos Veadeiros, Diamantina, ainda há outra. Estas são as principais. Eu visitei as três. E bem, podíamos estar aqui a conversar horas, porque de facto viajar foi o maior filão de histórias da minha vida, não é? É claro que histórias é só sair à rua. Olha, projetos agora assim a curto prazo, tens este de reeditares as tuas crónicas e mais, o que é que está mais? Eu estou a escrever comecei agora um romance sobre um pirata da Ilha das Flores, dos Açores. Tem é uma história o pirata chama-se António Freitas. Muito bom. Que é um pirata que fez uma carreira de grande sucesso em Macau, antes das guerras do ópio. As guerras do ópio rebentaram-lhe com o negócio porque os ingleses atacaram forte e feio e a pirataria estrangeira, a maior parte deu à sola. Mas ele conseguiu voltar aos Açores riquíssimo. E as grandes obras que estão na Ilha das Flores foram todas feitas por ele. Agora vais-te rir, que são todas religiosas, porque ele estudou no seminário e está enterrado no mosteiro. Formidável. Um bandido daqueles que eu te estava a falar. Desse tipo. Sim. Incrível, não é? Incrível, pá. Desejo-te o melhor agora assim para esta aventura. Pá, obrigado pelo teu tempo. Não te vou tomar mais tempo. Olha, vai dando notícias e vamos fazer mais coisas, certamente.
Ainda vamos à Amazónia. Eu gostava que sim, pá, pelo menos para voltar a estar com o João Dempor. Isso é que era, caraças. Grande experiência. Esse homem é delicioso, pá, é delicioso esse homem. E é uma boa Então, conexão olha, entre nós. manda notícias e tenha um bom Natal. Obrigado. Também para vocês, pai, para a tua família. Obrigado, meu amigo. E obrigado por Força tudo. aí. Até já, Um obrigado. abração para ti. Um abraço. Tchau. Tchauzão.